E aí galera, beleza? A aula de hoje é voltada então para o dimensionamento de parafusos de fixação sobre carregamento dinâmico. No último vídeo, na última aula, a gente fizemos um exercício para dimensionar um único parafuso, né, numa área que era conhecida, para um carregamento que era conhecido, e ele era estático, ou seja, ele não variava ao longo do tempo. Tá? Uma carga foi estabelecida, né? E a gente entende então que ela vai ser deixada ali para sempre. Né? E o parafuso então ele tem a responsabilidade de não deixar a junta se separar em função daquela carga que foi pré-determinada. Agora a gente vai avançar em uma etapa e vai falar de uma situação onde essa carga varia ao longo do tempo. A gente chama então que é um carregamento cíclico. E isso muda a maneira de se fazer o dimensionamento, porque o parafuso agora ele vai estar sofrendo, né, fadiga. E isso mexe, altera aí as propriedades mecânicas do material. Tá ok? Bom, eu vou começar um novo exercício e vou um pouco mais rápido no começo, porque o começo é exatamente igual para um carregamento estático. Então daí fica a sugestão de olhar a videoaula anterior, tá ok? No que não ficar entendido, para depois pegar esse vídeo aqui, tá bom? Bom, olha só, gente. A situação vai ser a seguinte. Vamos imaginar um parafuso, tá? M12, sai 5.8, tá bom? É a classificação do material. A gente tem diversas classificações, grau SAI 1, 2, 4, 5, 5,2, 7, 8, 8.2, para quando a gente fala de carregamentos para classes no sistema UNS. Hoje a gente vai trabalhar com o sistema ISO, que é o sistema métrico. Então daí não chama grau SAI, né? Eu escrevi SAI aqui, que eu fui no vácuo do exercício anterior, mas a gente chama de classe, tá ok? Então eu vou corrigir aqui, ó, classe ponto 8. Para quem não sabe, para quem ainda não está acostumado, ela mensura as propriedades mecânicas assim de resistência do material. Quanto maior essa classe, mais resistente vai ser o material. Então agora no sistema ISO a gente tem a classe 4.6, 4.8, 5.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9. Quanto maior essa classe, digamos assim, mais forte vai ser o parafuso. Tá bom? Maior vai ser a sua tensão de resistência à tração, a sua tensão de escoamento, consequentemente maior vai ser a sua tensão de prova. Tá ok? Bom, então, parafuso M12 5.8, tá ok? Onde ele vai ser empregado? A gente vai imaginar uma situação que eu desenhei aqui, ele vai ter que segurar duas chapas, tá ok? Então essa junta, ela vai ter um comprimento, né, uma altura total de 50 milímetros, tá bom, pessoal? 50 milímetros. E a gente vai, para facilitar aqui os cálculos, vamos considerar que as duas chapas têm a mesma altura, então 25 para cada uma, tá? O espaço, né, o tamanho dessa junta, a gente vai estipular aí que ela vai ter um diâmetro, vai ser uma seção circular e ela vai ter um diâmetro de 60 milímetros. Tá? Mais para frente a gente vai começar a trabalhar com peças grandes e daí vai ser necessário utilizar-se vários parafusos e daí a gente começa a estudar e se preocupar até com a quantidade de parafusos que serão necessários para estar garantindo a fixação daquela junta. Mas aqui por enquanto, para poder simplificar, a gente começa devagar. É uma área pequena, então a gente vai considerar uma área circular 60 milímetros de diâmetro. Ok? É um parafuso sextavado, como eu pré-desenhei aí, vocês conseguem ver que ele não é completamente roscado, tá ok? Ele segue as normas, que é uma quantidade mínima de fio de rosca, tá? E com base nessa norma depois a gente vai estar determinando
qual que é essa quantidade roscada para estar calculando justamente a rigidez do parafuso que é utilizado na determinação da constante de junta, que é algo assim muito importante. Quando a gente começa a fazer esse tipo de exercício, a gente já tem que ter em mente que a gente precisa estar encontrando essa constante de junta, porque ela vai estar determinando a porção da carga que vai ser destinada para o parafuso e a porção da carga que vai ficar sob o material, sob a junta, ok? Bom, eu já deixei escrito aqui, para facilitar, alguns dados que a gente vai precisar, nós precisaremos, eu peguei da tabela, tá, ok? Então, a área trativa desse parafuso, 84,27 milímetros ao quadrado, a gente pode ver que ela é diferente, menor do que a área do parafuso. A área do parafuso é a área nominal. Se o parafuso tem 12 milímetros de diâmetro, a área desses 12 milímetros de diâmetro são 113,09 milímetros ao quadrado. A gente usa a fórmula da área de uma circunferência, πd ao quadrado sobre 4. Por que a área trativa é menor? Porque é uma espécie de uma área equivalente, porque na região das roscas, se a gente fazer um corte ali, justamente, por exemplo, onde tem o diâmetro de raiz, que a gente chama, é uma região menor do que a área nominal, tá? Então a gente faz uma conta para considerar, digamos assim, não é uma área média, tá ok, pessoal? Não é uma área média porque o perfil da rosca não é quadrado. Olha só, se a gente tivesse um perfil de rosca assim, ó, que existe, tá bom? Mas não é o caso aqui, um fio de rosca quadrado, então teríamos sim uma área média, exatamente na metade da altura do dente. Mas a gente está falando de um parafuso cujo perfil da rosca dele é assim, ó, os filetes da rosca. Então, a gente está se enganando e fazendo a conta errada se a gente pegar simplesmente a metade dessa altura e considerar como a área de tração, a área média. Não é, por quê? Porque na base eu tenho um espaço maior do que aqui no pico. Então essa linha, né, que digamos assim, que dá um diâmetro equivalente ali, ela está deslocada levemente para baixo, tá? Então é considerando isso que a gente consegue a nossa área de tração, tá ok? Então ela não é a área média ali. Se a gente fazer a conta desse jeito, vai estar trabalhando com valores errados, tá ok? Bom, então além da área de tração, a área do parafuso, eu trouxe também aqui as tensões em função da classe do parafuso. Então, a tensão de prova 380 megapascal, a de resistência à tração 520, a de escoamento 420, e o módulo de elasticidade que a gente vai considerar aqui para o aço vai ser de 207 gigapascal, tá ok? Tudo isso são valores tabelados, tá? E a gente vai trabalhar aí com uma pré-carga inicial de 90%, tá ok? É um chute inicial, lembrando que esse tipo de exercício é um processo iterativo, tá? Se você está buscando encontrar um parafuso numa determinada situação, você dá um chute inicial, você não tem garantia de que vai dar bom ou não, porque lá no final os coeficientes de segurança podem não agradar a sua expectativa e você tem que começar novamente. E são muitas as variáveis que podem estar sendo trabalhadas aqui. A gente pode mudar o diâmetro do parafuso, pode mudar a classe do parafuso, pode mudar a pré-carga do parafuso. Tudo isso influencia nos coeficientes de segurança. Então, na aula anterior, a gente obteve dois coeficientes de segurança, que foi o de escoamento e o de separação da junta. E nessa videoaula aqui, além desses dois, a gente vai também obter um coeficiente de segurança para fadiga, porque agora isso é algo que preocupa e a gente precisa ver se o parafuso vai aguentar ou não vai aguentar, tá? A solicitação, sabendo que a carga fica variando ao longo do tempo, tá bom? Então vamos fazer de conta que esse parafuso ele vai ter que suportar uma carga que vai variar entre 0 e 5.000 newtons, beleza? Vou escrever aqui, ó, vou chamar de P,
ou F, mesma coisa, tá? A gente pode colocar F também, sim, porque às vezes a pessoa confunde a força inicial, porque fica tudo muito parecido o nome, mas então eu vou pôr F. Então vai variar entre 0 e 5.000, tá? Antes seria simplesmente, sei lá, 5.000. Pronto, acabou. Agora não, fica variando. Então, o que muda pra gente? Eu vou ter uma força que varia de 0 a 5.000 querendo abrir essa junta, tá, ok? É como se eu tivesse uma força sendo aplicada aqui, ó. Tá vendo? E ela vai valer de 0 a 5.000, tá? Então, antes, a nossa situação era assim. A gente tinha um valor que o parafuso sente, tá? Esses dois gráficos que eu vou desenhar aqui, eles representam o carregamento sentido pelo parafuso, tá? Então, o parafuso tinha um carregamento inicial, uma força inicial em função da pré-carga, tá? Vamos ver quanto que vai dar essa pré-carga? Uma pré-carga de 90%, como é que a gente faz essa conta da pré-carga? A gente vai pegar a área de tração, a gente precisa aqui, né? Qualquer coisa vocês olhem a aula anterior. Então, a minha força inicial, que é a minha pré-carga, vai ser 0,9 vezes a área de tração vezes a minha tensão de prova, que é 380. Eu já vou deixar aqui em megapascal, tá? Eu vou trabalhar tudo em megapascal, tá bom, gente? Por quê? Porque em megapascal já fica newton por milímetro ao quadrado. Então eu estou na unidade de medida que eu estou trabalhando com milímetro, tá ok? 84,27 milímetros ao quadrado. Então eu vou trabalhar com os valores em megapascal, porque daí eu já consigo estar fazendo esses cancelamentos e no final das contas vai sobrar o que a gente quer, né? Que é simplesmente a força, tá ok? Então aqui a nossa força inicial vai dar 28.000 819 newtons. Deixa eu dar uma conferidinha. Isso aí, tá? Agora fiz na calculadora, deu 28.820. Vamos deixar assim mesmo. Então, inicialmente, a gente tem aqui uma carga, né, de 28.819 que o parafuso já está sentindo. Ainda nem começou, sabe? O trabalho ainda, tipo, se fosse uma máquina, tá desligado ainda. Só que o parafuso já está apertado. Então ele sai daqui, ó. Vou colocar aqui a minha força inicial, tá? Num carregamento estático, o que ia acontecer? A gente vai fazer essa conta daqui a pouquinho, né? E a gente vai encontrar a porção da carga desses 5.000 que vai ser direcionada para o parafuso, que é lá o nosso FB, né? Então daí eu vou ter um valor que vai ser adicionado aqui, ó. E ele vai, se a carga é constante, é como se nós tivéssemos isso daqui. Ao longo do tempo, o parafuso vai sentir uma força que vai ser o somatório da carga inicial mais da força, da porção da carga que fica aplicada ao parafuso. Pronto, acabou. Moleza. E daí, em cima desses valores, desse somatório, a gente encontra a tensão, divide pela área, e consegue fazer fazer as comparações, se vai dar bom, se vai dar ruim, se vai escoar, não vai, etc. Agora, num carregamento dinâmico, não é mais desse jeito, porque a nossa carga, ela varia. Então, a gente vai ter sim uma força inicial, porque o parafuso vai ter que ser apertado, ele vai ter a mesma força inicial, tá? Então, eu vou pôr aqui, ó, FI.
Só que agora ele não sente mais o tempo inteiro a porção da carga que fica voltada para o parafuso, que era antes calculada em cima de 2000. Tipo, a carga não é mais constante, não é mais uma linha reta, gente. O que vai acontecer é isso daqui, ó. A carga fica variando, certo? Então eu vou ter isso. Quando a carga é zero, o parafuso vai ver somente a carga referente à pré-carga, que é a força inicial. E ele vai variando de 0 a 5.000. Certo? E a gente vai ter também uma força média aqui, ó. Vamos fazer de conta que ficou no meio, beleza? Então agora a gente tem uma força média e vamos ter também uma força alternada. Cuidado para não confundir força alternada com força máxima, tá ok? A força alternada, ela mensura essa distância aqui, ó. É a diferença entre a força média e a força máxima, beleza? Então, isso aqui é o que tem de novo a partir de agora. Isso vai gerar uma tensão média, vai gerar uma tensão alternada, tá? A gente vai considerar o que a gente chama de fator de concentração de tensão, né, que vai piorar um pouco a situação, porque já que ele está sofrendo fadiga, né, a gente tem que levar em consideração um fator de concentração de tensão, tá? E daí no final a gente vai ter outros valores, né, de tensões que vão ser utilizados para estar calculando os coeficientes de segurança, tá joia? Então bora lá fazer. Então, ó, volto a dizer, deem uma olhadinha no vídeo anterior para ver como que se calcula algumas coisas que eu já vou fazer direto aqui agora, que é referente à parte de carregamento estático, e eu não quero ficar, sabe, demorando muito nisso daqui, tá ok? Então a primeira coisa que a gente iria se preocupar em calcular é a rigidez do parafuso e do material. Por quê? Porque a gente precisa deles para encontrar a constante de junta, que é o quê? A rigidez do parafuso dividido por esse somatório aqui, ó, da rigidez do parafuso mais a rigidez do material, tá bom? E daí tem uma formulazinha, né, um pouco grande aqui para poder encontrar essa rigidez aqui, tanto do parafuso quanto do material. Então, confiram na aula anterior, eu já vou estar deixando aqui escrito a rigidez do parafuso, depois vocês façam e confiram. É para dar, vamos ver aqui. A do material. Tá? E com isso, a nossa constante de junta resulta nisso aqui, ó, 0,0349. Pessoal, um detalhe que é muito assim propenso a erro na hora de calcular essa rigidez do material. Uma das variáveis que entra na conta para calcular a rigidez do material é a própria área do material, certo? Eu dei o diâmetro, certo? E daí a gente tem uma tendência a fazer isso daqui, ó. Bom, tudo isso daqui é o diâmetro, né? E calcula a área como se fosse simplesmente aqui um πd ao quadrado sobre 4. E vai dar errado, galera. Por quê? Porque dentro da nossa área do material existe um parafuso que está ocupando espaço.
Então precisa descontar esse valor aqui, ó. Tá? Então, a fórmula correta da área do material passa a ser o quê? O diâmetro da junta ao quadrado menos o diâmetro do parafuso ao quadrado, vezes π dividido por 4. Tá ok? E daí sim, com essa área, a gente joga na formulazinha lá do km e chega no valor dele, tá? Beleza. Continuando, a próxima coisa que a gente tem que calcular agora vai ser a porção da carga que fica para o material e que fica para o parafuso. Por isso que a gente calcula o índice de junta. Então a gente tem o seguinte, aqui ó, PB. PB vai ser quem? C vezes P, certo? Ou seja, é a carga, é a parte daquela carga que o parafuso vai sentir. Porque essa carga aplicada, né, não estou falando do aperto, estou falando da carga que vem depois, ela se distribui proporcionalmente para o parafuso e para o material. E tem muito mais material na junta do que no parafuso. Então, no parafuso vai ser 0,0349 vezes quem? Vezes a carga. Que carga agora? A carga média? Não, a carga máxima, tá? Que vai dar 174,5 newtons. Ou seja, dos 5.000 newtons que vai ser aplicado, lógico que ele está variando, o parafuso ele vai sentir, ainda bem, 174,5. Pouquinho, né? Porque ele já está trabalhando no limite. Quando você dá uma pré-carga de 90%, você já aplicou uma força que está beirando o limite dele. Então é importante que o incremento que venha depois, né, em função da carga que ele vai ter que suportar, né, em regime de trabalho, seja pequena. Porque se ela for muito grande, vai acabar excedendo o máximo que ele suportaria e ele acaba rompendo, né? Acaba sendo quebrando ali por tração, tá? Bom, se 174,5 vai para o parafuso, o resto vai para o material. Tá ok? A gente pode fazer a fórmula assim, ó, 1 menos C vezes P, ou simplesmente pegar o valor de 5.000 e subtrair 174,5, tá? Porque não tem mágica aqui, a carga não vai desaparecer, tá ok? Então, para o material, 4.825,5 newton. Beleza. Aí, daqui a gente já calcularia o nosso FB. Aqui, ó. Agora o FB representa a carga total que vai ser sentida pelo parafuso. Ela é quem? A carga inicial, em função da pré-carga, mais a porção da carga de trabalho que ficou destinada ao parafuso. Então a gente soma o 174,5 com a pré-carga que tinha dado quanto? 28.819. Isso aqui, então, é para dar 29.000. Vou fazer a conta aqui, gente. 174,5 mais 28.819, 28.993. Beleza?
pode calcular a do material também. Mas o material, gente, tá? Não dá trabalho não, viu? O material, o parafuso está sendo tracionado e o material está sendo comprimido. A junta não vai quebrar, só se for, tipo, o parafuso ia quebrar antes por tração do que a junta ser esmagada por compressão, tá? Então daí lá no material, como é que fica essa continha aqui? Só para vocês entenderem. FI menos PM. Por que menos, professor? Porque imagina que inicialmente a junta estava sendo comprimida, amassada, devido a uma força de 28.819 newtons que estava sendo aplicado sobre ela. Beleza? Agora eu apliquei uma força que vai querer separar essa junta. Então é como se eu desse uma aliviada na junta que está comprimindo o material ali, né? Que desse uma aliviada na força que está comprimindo o material. Por isso que eu pego os 28.819 e subtraio a porção aqui de 4.800 e pouco, né? E vai dar 23.994, tá? Beleza? Então tá, isso aqui, vamos fazer aqui, para depois a gente poder fazer uma comparação, vamos calcular os coeficientes de segurança para esse carregamento, se ele fosse estático, e depois a gente vai comparar com ele sendo dinâmico, tá bom? Então a tensão no parafuso, às vezes eu faço B, às vezes eu faço P, desculpa, tá? É porque parafuso em inglês começa com a letra B, então o livro é em inglês, eu já fico meio acostumado. Então a tensão no parafuso, quem que ela vai ser? O FB dividido pela área de tração. R$ 344 megapascal. Essa vai ser a tensão que o parafuso vai sentir. Então, o coeficiente de segurança contra o escoamento, quem que ele é, gente? Ele é a comparação entre a tensão que o material resiste e a tensão que está sendo realmente aplicada, não é verdade? Então, a tensão de escoamento para esse material aqui, quanto que ela era mesmo? Vamos ver aqui, ó, 420, tá? Um 1,22. Bom, né? Bom, mais ou menos. Né? Dependendo da situação, é um valor bem ruim, na minha opinião. Tá? Porque 22% aí de incerteza, né? Vai que tem alguma conta errada, vai que a carga varia para mais de 5.000, vai que o material não está tão bom quanto a gente acha que ele é, tá ok? Então, essa questão de coeficiente de segurança, a gente discute isso aqui em outro momento. Então, tá aí, coeficiente de segurança contra escoamento, se a situação fosse estática, tá? E o coeficiente de segurança contra separação, ele mensura a força que seria necessária, né, para separar a junta e a força que está sendo aplicada, tá? Então a fórmula dele fica assim, ó: força inicial dividido por carga 1 menos C. Isso daqui vai dar 5,97.
bastante, né? O que é bem óbvio, porque a gente está apertando muito o parafuso. Então, quando a gente aperta muito, a maior probabilidade é de quebrar o parafuso por escoamento, né? Beleza, se o exercício fosse um carregamento estático, estava pronto, acabou, Zé Fini. O que poderia acontecer aqui? Poderia acontecer de o coeficiente de segurança do escoamento não ser um valor satisfatório, 1,22 muito baixo, né? E se o professor, por exemplo, ele exige um valor maior que 2 e menor que 3, porque a gente também não quer superdimensionar o negócio, né? Aí não vale. Tipo, o professor pediu o coeficiente de segurança maior que 2, vou pegar um parafuso 24, né? Aí o coeficiente de segurança dá 10. Uhul! 10 na prova. Não, né? Você tem que ver que se você está exagerando, também não está correto, ok? Quanto maior o parafuso, mais caro vai ser. Superdimensionamento aumenta o custo, tá? Se eu sou o chefe, eu mando embora o engenheiro que faz essas cagadas aí. Então a gente sempre procura um projeto ótimo. Por isso que lá no exercício anterior, eu mostrei até um gráfico que cruza, né? A gente pega aqui assim, deixa eu localizar aqui. A gente tinha lá um gráfico, uma reta, por uma curva assim, né? Então essa curva aqui decrescente, ela é justamente o coeficiente de escoamento, e essa reta crescente acabava sendo de separação. E aqui no eixo X, quem que a gente tem aqui? A pré-carga, tá ok? Quanto maior é a pré-carga, menor é o coeficiente de segurança contra escoamento, porque mais apertado o parafuso está, então mais solicitado ele está, mais perto do seu limite de resistência ele está. Contrapartida, quanto mais você aperta, né, mais você segura junto, então o coeficiente de separação dispara para cima. Então um projeto ótimo, ele busca encontrar mais ou menos esse ponto aqui. Lógico, desde que ele esteja, né, aqui numa linha, e geralmente vai estar, né, um coeficiente de segurança aí já maior que 2, alguma coisa nesse sentido. Então, se numa prova ou na vida real vocês precisassem encontrar um coeficiente de segurança que ficasse entre 2 e 3, por exemplo, uma das soluções seria simplesmente trabalhar com uma pré-carga menor. Porque ainda assim você, conforme você vai diminuindo a pré-carga, você vai ver que o coeficiente de segurança contra o escoamento sobe, o de separação desce, mas ele não vai descer a menos de 2, a menos de 1, a ponto de significar a separação da junta. Tá? Então é um processo iterativo. Né? Em aula a gente fica dando esses chutes, voltaria lá no começo, diminuiria a pré-carga, faria todas as contas novamente para ver o resultado. Tá ok? Agora sim, não tem como garantir o coeficiente de segurança contra escoamento e o de separação adequado simplesmente com a variação da pré-carga, então daí a gente tem que partir para outras coisas. Aí então a gente vai ter que buscar um outro parafuso, né, um parafuso maior, vai ter que encontrar talvez um parafuso de classe melhor, né? Então a gente vai trabalhando com essas variáveis, beleza? Bom, então vamos continuar para poder fazer agora o que diz respeito à parte dinâmica do exercício. Eu vou mostrar aqui uns slides para vocês. Então, ó, algumas formas que a gente vai usar. Força alternada. A gente vai precisar encontrar, igual mostrei lá no gráfico, né, as ondulações. Então a gente encontra a força alternada fazendo essa diferença entre a carga no parafuso menos a força inicial, dividido por 2, a força média, a gente vai encontrar, vamos encontrar consequentemente as tensões média e alternada, e eu tinha comentado, e está aqui, ó, esse KF e esse KFM são os concentradores de tensão, tá? Bom, dá para fazer uma playlist de aula só para falar sobre concentrador de tensão,
e assuntos que diz respeito à mecânica da fratura. Não é o foco aqui, tá? Então simplesmente aceitem. Eu já vou mostrar como é que a gente calcula esses índices, tá? Mas a intenção deles é justamente dar um incremento ali na tensão que vai existir no parafuso em função do fato dele estar sofrendo fadiga, né? O fato de você coloca uma carga, tira a carga, coloca uma carga, tira uma carga, coloca a carga, tira a carga, tá? Você mexe ali com a estrutura do material, tá? Que tem uma forma geométrica com um perfil triangular. Nossa, acontece tanta coisa ali, galera. Então tem que considerar esse fator de concentração de tensão, que vocês vão ver que multiplica e multiplica muito a tensão solicitante no material, tá? Então daí a tensão alternada é com base, né, a gente se baseia na força alternada, e a tensão média com base na força média que foi encontrada aqui por essas formas, beleza? Sempre utilizando a área de tração, tá ok? Não é a área nominal. Bom, como é que a gente encontra então o fator de concentração de tensão? Tem essas formulazinhas aqui. É uma para quando a gente está trabalhando no sistema ISO e outra para quando está trabalhando no sistema UNC, tá ok? Então vocês podem perceber, né, que é algo que varia com o diâmetro do parafuso, né, mas não tanto assim, tá? E sempre vai dar um valor maior que 5,7, tá ok? Isso aí já foi feito com base em ensaios e estudos, beleza? Então é só aplicar essa formulazinha aqui que a gente vai fazer daqui a pouco. E daí, da onde vem o KFM? Aquela fórmula ali, ela é para o KF, que é aplicado somente para determinação da tensão alternada, ok? O KFM, ele depende do material e não da geometria da seção transversal ali do parafuso, tá? Então, se o material é mais dúctil, se o material é mais frágil, tá? As propriedades mecânicas é o que direciona justamente esse fator de concentração médio. Então, a situação é o seguinte: se o produto entre o KF e a tensão máxima nominal, eu vou mostrar para vocês já, for menor que a tensão de escoamento daquele material, KF é simplesmente igual a KFM, pronto, acabou. Se não, a gente vem para a segunda situação aqui, ó, que é quando o produto de KF com a tensão máxima nominal supera a tensão de escoamento. Aí tem que fazer essa fórmula aqui, gente. Essa fórmula vai determinar o valor de KFM, tá? Professor, e essa terceira aqui? Gente, essa terceira aqui, a gente não se aplica no nosso caso aqui de parafusos. E eu vou explicar o porquê, tá? Já, que é uma situação onde o KFM seria igual a zero. Então, ó, vou voltar aqui no desenho que eu fiz inicialmente. Esse aqui, ó, o que tem as oscilações, tá? Bom, então a nossa primeira situação lá, que diz que o KF é igual ao KFM, quando é que ela vai acontecer? Tá? Ela aconteceria nessa situação que eu vou riscar aqui agora, vou fazer em verde. Se eu tivesse um comportamento assim, ó. Só que, gente, meio difícil isso acontecer. Por quê? Porque isso obriga a uma pré-carga de zero, não é verdade? Uma pré-carga de zero, daí o que aconteceria? Eu teria uma tensão média aqui, beleza? E olha só, a minha força alternada seria exatamente igual à minha força média, certo? Mas isso aqui não rola. É possível? É possível. Só que a junta vai abrir.
né? Então, galera, raramente, gente, vai ter aquela primeira situação lá, tá bom? Aí a segunda situação é a que já está em vermelho, que é uma curva deslocada, tá? E a terceira situação, por que, que não tem uma terceira? Por que, que a terceira situação também é difícil de acontecer? Porque ela exigiria isso daqui, ó. Um gráfico faz de conta que está simétrico, né? E eu teria uma força média passando exatamente por zero. E por que, que isso não tem no nosso caso? Porque aqui você pode ver que ora você tem valores positivos, ora você tem valores negativos. O que, que isso significa? Significa que eu teria um regime de trabalho que ora eu estou comprimindo e ora eu estou tracionando. E não é isso que acontece. Né? O parafuso, o tempo inteiro, ele sente tração. Eu estou sempre tracionando o parafuso. Né? Num carregamento cíclico, varia o valor dessa tração, mas sempre é uma tração. Eu nunca estou comprimindo o parafuso. Beleza? Então, aquela terceira situação também não rola aqui com a gente, tá? Beleza. Vamos então calcular os valores aqui, né? Deixa eu voltar nos slides para terminar a parte teórica. Vamos ter que encontrar também uma tensão inicial, causada pela força inicial. Para a determinação dessa tensão, gente, a gente sempre usa o KFM, tá bom? Nunca o KF, é sempre o KFM. E por fim, a gente aplica o coeficiente de segurança contra a fadiga, tá? O que a gente não calculou aqui ainda? Não calculamos ainda esse SE, que é o limite de resistência à fadiga, que dá um certo trabalho de calcular. Então a gente vai fazer isso aqui por último, ok? Mas ó, SUT é o limite de resistência à tração, tensão inicial, tensão média, tensão inicial, limite de resistência à tração, tensão alternada. Tá? Depois a gente vamos calcular o limite de resistência à fadiga, e daí a gente consegue estar fechando aqui, né, essa fórmula, tá? Bora lá então. Bom, primeira coisa é calcular as forças alternadas e a força alternada e a força média. Nominal, tá ok? Vocês vão ver, olha só, existe diferença, tá bom, gente? De tensão nominal e quando não está escrito que é nominal. Não confundam isso daqui. Ó, a tensão nominal, vou escrever aqui, peraí. Tensão alternada nominal. Perdoem a letra. Ela é simplesmente força alternada dividido por área de tração, tá? Quanto que vai ser isso aqui? Não sei porque a gente ainda não calculou a força alternada, tá? Vamos descobrir agora. A força alternada, segundo a nossa fórmula lá, é FB menos FI dividido por 2, tá bom? Isso aqui vai dar, vamos ver quanto que foi o nosso FB, 28.993,5 menos a força inicial, 28.819 dividido por 2, moleza, ó, 87,25. Vou arredondar aqui, ó, 87,3 newtons, tá? A tensão média nominal vai ser a força média dividido pela área de tração, e a força média é igual a FB mais FI
dividido por 2, que vai dar então FB 28.993,5 mais 28.906,3. Então, gente, isso aqui é força, Newton, tá bom? A tensão, então, vai ser quem? Eu vou dividir isso aqui pela área, beleza? Quanto que é a área mesmo? 84,27. Então, pronto. Então, ó, tá aqui, isso aqui, ó, é as nossas tensões nominais, beleza? Agora vamos calcular os concentradores de tensão, tá bom? Então, o KF, vou pegar a fórmula aqui dele, gente, só um minutinho. Em milímetros, ele vai ser 5,7 mais 0,02682 vezes o diâmetro, que é um M12, né? É um M12 ou é um M14? Eu até esqueci. É M12. ,7, tá? E o KFM, a gente tem que aplicar aquela formulazinha que eu mostrei lá no slide, tá bom? KFM é igual a tensão de escoamento, que no nosso caso aqui é 420 megapascal, menos KF, que multiplica a tensão alternada nominal dividido pela tensão média nominal. Geralmente dá um valor bem próximo de 1. Aqui deu 1.21, tá bom, tá? Então, ó, KF 6,07, KFM 1.21. Aí agora a gente encontra as tensões alternadas e médias que a gente realmente precisa. E daí, ó, a minha tensão alternada, que eu não vou mais chamar de nominal, vai ser quem? 6,07 vezes 1,04. Ou seja, 6,31. E a minha tensão média vai ser 1,21 vezes 343. Beleza? Já temos a tensão alternada, temos a tensão média.
falta a tensão inicial. Lembra? Tensão inicial é igual KFM vezes a tensão inicial. E quem que é a tensão inicial? Força inicial dividido pela área trativa. Força inicial, 28.819. Então vamos lá. 28.819 dividido pela área, que é 84,27. Deu bem próximo, tá? 413,8 megapascal. Por que, professor, que está dando um valor tão perto assim? Porque o aperto inicial foi muito grande. 90% é uma pré-carga muito alta. Ela é tão alta, que o parafuso quase não sente mais nada depois. Tipo assim, percentualmente falando, a carga que veio depois, a carga de trabalho, afeta muito pouco o parafuso. Porque ele já está sofrendo uma tensão muito alta. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom, e a gente faz muito isso, isso garante que, praticamente assim, se o parafuso não quebrar no aperto, ele não vai quebrar em serviço. Porque a carga que é aplicada depois, né, a porção da carga que vai ser destinada ao parafuso, faz malemar a cosquinha do parafuso. Então ela não é suficiente para, assim, fadigar o parafuso, sabe? Quebrar o parafuso, escoar o parafuso, né? Por um outro lado, é preocupante aplicar-se uma carga que chega tão perto do limite de escoamento. Lembrando que é 90%, né, no caso foi aplicado, da tensão de prova. E a tensão de prova já é abaixo da tensão de escoamento. Então já tem uma margenzinha de segurança aí. Só que o problema é você garantir esses 90% certinho, né? Então você tem que ter um torquímetro, esse equipamento ele tem que estar calibrado, porque se você erra o aperto para mais, você corre o risco de atingir o limite de escoamento do parafuso, e daí já era, você já está escoando o parafuso no aperto, né? Já está causando uma deformação plástica, e qualquer carga adicional que vai ser aplicada nele ali, vai já tender esse parafuso à ruptura, tá ok? Então esse é o perigo de se trabalhar com pré-cargas muito altas, mas às vezes é algo necessário para garantir de que a carga de trabalho não venha quebrar o parafuso, né? Em outras palavras, se for dar merda, já dá no aperto, né? Melhor do que dar com a máquina trabalhando, esse tipo de coisa. Beleza, agora a gente precisa calcular o limite de resistência à fadiga. E esse é um limite bem legal, porque ele depende de uma série de fatores, tá? Eu vou escrever aqui, ó, SE', ele é o limite de fadiga não corrigido, e eu já vou explicar o que isso significa. Como é que se calcula esse limite de fadiga não corrigido? Depende do material, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu quero mostrar isso aqui para vocês, ó. Bom, para o aço, a gente está falando de um parafuso que é de aço, tá? Ó. Vamos ter duas situações possíveis. Um aço de alta resistência, onde o limite de resistência à tração é superior a 1.400 megapascal, e o resto, que é o aço onde o limite de resistência à tração é inferior a 1.400 megapascal. O nosso aço, o limite de resistência à tração é de 520. Então a gente está nesse daqui, ó, nessa linha de cima, tá ok? Então, para esse material, o limite de resistência à fadiga
ele é simplesmente 50% do limite de resistência à tração. Se fosse um material mais forte, né, no caso maior que 1400 megapascal, aí o valor não é percentual, ele é fixo em 700 megapascal, tá? Bom, então a gente vai fazer a conta. 50% do limite de resistência à tração, tá ok? O nosso limite de resistência à tração é 520 mesmo, então SE, vou pegar aqui, ó, linha igual a 0,5 vezes 520, isso aqui vai dar 260 megapascal. Olha só, gente, fisicamente falando, eu estou dizendo para vocês que o limite de resistência desse material que a gente tem que considerar não é mais aqueles de escoamento lá de 420. O parafuso, eu não posso mais contar que o parafuso só vai quebrar se a tensão, a tensão existente, né, atingir a tensão de escoamento de 420 megapascal. Isso já era. Isso é para uma situação estática. Esse parafuso, esse material, ele vai enfraquecer ao longo do tempo, pelo simples fato da fadiga, dessa carga, que tem carga, não tem carga, tem carga, não tem carga, tem carga, não tem carga, tá? Então vai chegar uma hora que é como se o limite admissível daquele material fosse 260 megapascal. Se você faz um projeto calculando lá os 420 como tensão admissível, já era. Vai, tipo, no começo ele vai aumentar, mas ao passar do tempo ele vai quebrar, porque ele vai enfraquecer, tá ok? Para piorar a bagaça, a gente tem que fazer a correção desse limite de fadiga. Como assim, professor? Bom, a correção é função das, como é que eu digo assim, influências do meio, tá? Porque esse parafuso, ele vai estar sujeito a um tipo de esforço, ele vai estar sujeito a uma temperatura de trabalho, ele vai estar sujeito a um meio que pode ser corrosivo ou não, ele vai estar sujeito a confiabilidade que a gente quer que todas essas nossas contas tenham. Então, olha só como é que a gente vai fazer agora. A gente vai inserir vários fatores de correção, beleza? O primeiro deles leva em consideração o tipo de solicitação, tá? Se fosse uma solicitação do tipo de flexão, não teria correção nenhuma, simplesmente 1. Por se tratar de uma força normal, tem que ser aplicado um fator de correção de 0,7, que é o nosso caso. Afinal de contas, o parafuso está sofrendo tração. É uma força normal, não é uma força de flexão, tá? Então, ó, vou anotar aqui. Agora a conta vai mudar um pouco aqui, ó. SE vai ser igual C de carregamento vezes o C a gente vai interpretar como correção, tá bom? Correção em função do tamanho, vezes a correção em função da superfície, do processo de fabricação. Eu já vou conversar um pouquinho de cada um com vocês. A correção em função da temperatura e, por fim, a correção em função da confiabilidade. E, gente, olha só, isso aqui só vai derrubando, porque são todos valores menor que 1. Quando você multiplica um valor menor que 1 por outro menor que 1, ele dá um valor bem menor do que 1. Então ele vai derrubando, e daí a gente multiplica pelo limite de fadiga não corrigido, tá? Então como é que vai ficar a brincadeira aqui? Primeiro a gente já viu que vale 0,7, que é o de carregamento, tá? Vamos ver como é que se calcula o de tamanho. Por que tem esse fator de correção? Porque quando você está fazendo quando você
estipula a propriedade mecânica de um material, você faz isso através de um ensaio, né? Geralmente um ensaio de tração, testes que são padronizados, normalizados, e nesses testes os corpos de prova ele tem um tamanho padrão que costuma ser pequeno, né? É feito num ambiente controlado, temperatura controlada, tudo perfeitinho. E não é assim que vai acontecer quando o parafuso está lá em trabalho, numa máquina, esse tipo de coisa. Então, a gente tem que levar em consideração que quanto maior é esse parafuso em diâmetro, maior é a probabilidade dele ter uma falha, de ele ter um desvio de comportamento que foi previsto num ensaio de tração controlado. Afinal de contas, quanto mais material, mais defeito você pode ter ali interno, ali nos grãos, que você não está vendo a olho nu, né? Então, justamente por causa dessas variáveis, digamos assim, né, não tão confiáveis, a gente precisa fazer um ajuste, uma correção, tá? E daí tem essa fórmula aí, ó. Então tem uma fórmula para milímetro, uma para polegadas, né? Então, se eu tenho um parafuso menor que 8 milímetros, ou 0,3 polegadas, ele não tem correção nenhuma, porque ele é pequeno, beleza? Ele é muito próximo do valor do corpo padrão que é utilizado para fazer os ensaios e tal. Agora, se ele tem um valor de diâmetro nominal que varia entre 8 milímetros até 250 milímetros de diâmetro, precisamos aplicar essa formulazinha aqui, ó. Beleza? Bom, e se ele tiver em polegada, aplica de cima. E se porventura a gente está falando de um parafuso maior que um M25, que é um baita de um parafuso, você já direto vai usar um fator de correção de 0,6, tá? Bom, vamos fazer a conta aqui, é um M12, né? Então, 12 elevado a menos 0,097 vezes 1,189. Na minha conta aqui deu 0,934. Então, esse valor vai entrar aqui, ó. 0,934. Agora vamos para o de superfície. O de superfície, o parafuso é o seguinte: ele pode ser feito por usinagem, pode ser feito por laminação, tá? E é fato que o processo de fabricação influencia na qualidade ali, né? Na propriedade que o material vai ter. Afinal de contas, quanto mais liso, menos imperfeições ele vai ter, isso torna o parafuso mais confiável, enfim. Então o processo, a maneira com que esse parafuso foi feito, influencia também na qualidade que ele vai ter, digamos assim, tá? Então a gente precisa aplicar esse fator de correção, beleza? Aí tem essa tabelinha que o livro do Norton traz, tem que tomar cuidado com ela. Bom, ela está separada, né? Ela traz ali os tipos de acabamento superficial e separa para quando a gente está utilizando unidades inglesas e unidades métricas, tá bom? Então, ó, para o sistema ISO, é esse lado da tabela aqui. Então, o que eu vou usar aqui? Esse coeficiente A e esse coeficiente B que eu vou aplicar nessa fórmula aqui, ó. Certo? Então, essa fórmula diz o seguinte, que a minha correção superficial vai ser A vezes limite de resistência à tração elevado a B. Muito cuidado com isso aqui, ó. Já está em megapascal, tá bom? Então, não vai multiplicar ali, tipo 520 megapascal. Não vai fazer 520, 10 na 6 pascal. Usa os 520. Pronto, tá? Então, é o que eu vou fazer aqui. 520 elevado a menos... Eu vou utilizar como laminado a quente. A maioria dos parafusos é feito assim, tá? Linha de produção. Ele deu 0,647.
0,647. O próximo é o da temperatura. O da temperatura é assim, ó. Se a temperatura é até 450 graus, de boa, ok? Não tem correção. Agora, se é uma temperatura muito alta, que varia entre 450 a 550 graus Celsius, tá? Já precisa fazer uma continha aqui, ó. Beleza? Tá? Não é o nosso caso, a gente vai ficar com o valor simplesmente aqui igual a 1, tá bom? Para maiores temperaturas, procurem na literatura. Então aqui vem 1,0 e por fim a correção da confiabilidade. Então daí, bom, isso é uma variável que ou o exercício traz para vocês ou na vida real vocês vão ter que estar estipulando qual que é o grau de confiabilidade que vocês querem para aquela conta ali, para essa correção que vocês estão fazendo, tá? Então, um número que a gente costuma trabalhar assim, aceitavelmente, já é o de 95%, tá? 99% também é um bom número. Na vida real, esses dois valores aqui assim, os dois últimos é um tanto quanto difícil de se trabalhar, né? Bom, difícil, não estou dizendo que é impossível, né? Se a gente pegar aí, tipo, metodologia Seis Sigmas, né? Toyota e tal, é bem provável que os caras, quando fazem um projeto, eles sempre trabalham com um índice de confiabilidade muitíssimo alto. E daí eles pegariam esses valores aqui. A gente, para efeito de exemplo, tá ok? Para efeito de exemplo, eu vou pegar 99, ou seja, 0,814. E daí eu vou multiplicar lá pelo meu limite de resistência à fadiga. E o que já tinha ficado ruim vai ficar muito pior. Se eu não errei nenhuma conta, isso aqui, gente, veio para 89,56. Professor do céu, significa que o parafuso só vai aguentar 89,56 megapascal? Não, né? É um limite aqui corrigido que a gente vai colocar lá no coeficiente de segurança fadiga, tá ok? Tem que se levar em consideração a tensão alternada, a tensão média, a tensão inicial, para poder então chegar realmente no coeficiente de segurança, tá? Daí ele sim vai dizer pra gente, né, se o parafuso vai dar ruim por fadiga ou não. Nesse caso aqui provavelmente não, né? Mas vamos conferir certinho. Já temos todas as variáveis, beleza? É só pôr na formulazinha lá. Então o coeficiente de fadiga ele é 89,56 vezes resistência à tração, que é 520, menos a tensão inicial, cadê ela aqui, ó, 413,8, tudo isso dividido por 15. Estou aplicando a fórmula, tá, gente? Agora eu vou fazer essa conta aqui. Na Cássio demora um pouco mais.
2,8, se eu não errei nenhuma conta. Beleza? Bom, e o coeficiente de separação e o coeficiente de escoamento, eles mudam alguma coisa, gente? Não mudam, tá? Porque o coeficiente de escoamento, ele leva em consideração a força máxima que o parafuso vai sentir. Essa força máxima continua sendo a mesma, né? A força máxima é quando eu estou no pico. Então, no pico, eu considero uma força de 5.000 newtons sendo adicionada à pré-carga, que é como se fosse um carregamento estático, né? Então, a força máxima continua sendo igual, a área do parafuso continua sendo igual, então, e o material não mudou, né? A tensão admissível continua sendo igual, então o coeficiente de segurança, mesma coisa, tá? O raciocínio é o mesmo para o coeficiente de segurança contra a separação. A pré-carga não mudou, né? A carga a gente também considera a máxima, né? A gente sempre leva em consideração a pior situação possível, tá ok? Então também não mudou, não vai mudar o limite, o coeficiente de segurança contra a separação, tá? O fato é que agora a gente tem que se preocupar também, além desses dois coeficientes de segurança, com um terceiro coeficiente de segurança, que é o de fadiga, tá bom? Que deu 2,8, tá? Bom, numa situação desses aqui, na minha opinião, né, a única coisa não satisfatória é o coeficiente contra escoamento de 1,22, que é muito perigoso, muito perto do 1, tá? Então, eu atuaria mudando aí o aperto, diminuindo um pouco, né, para poder aumentar o coeficiente de segurança contra escoamento. Bom, se eu diminuo a pré-carga, vai mudar o coeficiente de segurança contra fadiga? Vai mudar. Por que muda o de fadiga? Porque o coeficiente de segurança de fadiga leva em consideração, cadê? Aqui, ó, esse valorzinho aqui, ó. Vai alterar a tensão inicial, vai diminuir, né? Se ela diminui aqui, ela vai diminuir aqui, vai diminuir aqui, então a gente vai ter uma alteração de valor aqui sim, tá bom? Eu vou deixar para vocês fazer o teste, se o valor sobe ou se o valor desce, tá joia? Beleza, gente? Espero ter ajudado. Até a próxima.